bambu será, nos próximos anos, uma das principais oportunidades para o setor agroindustrial brasileiro e mundial. Atualmente, ele é quase que 100% dominado pela China, mas diversas condições climáticas, globais e até mesmo percepção de valor e agregação de valor, técnica de agregação de valor no mundo inteiro está mudando com os olhos para a sustentabilidade. Aqui nós vamos mostrar para você especificador, produtor, artesão, revendedor e até mesmo consumidor final. Quais são as verdades, as mentiras, as oportunidades e como que você vai se aproveitar dessa tendência, dessa onda que já começou há algum tempo, mas vai se intensificar nos próximos 5 a 10 anos. Eu acho que a grande maioria de vocês não me conhece, eu vou me reapresentar, porque esse vídeo é o vídeo de reinauguração, de relançamento do Hub Bambu, que é, na verdade, um ambiente de geração de negócio e catálise para promover as melhores práticas, geração de lucro, receita, de forma sustentável para o bambu, principalmente no Brasil, do campo ao mercado. Eu acho que é importante eu poder te explicar por que eu estou aqui conversando com você e, na verdade, quem sou eu para estar falando tudo isso, né? Eu venho do mercado tradicional, corporativo, gestão, marketing, comunicação, inovação e lançamento de produto. Há 8 anos atrás, eu resolvi embarcar de cabeça nesse universo do bambu e comecei de forma muito incipiente, e toda a história começou de forma muito engraçada. Começou com um bambu que tombou do meu vizinho para o meu telhado e criou um vazamento na minha casa. Mas isso aí é história para um outro vídeo, um outro momento lá na frente. Hoje você está aqui me escutando porque você quer entender por que esse vídeo está um pouco diferente dos poucos vídeos que nós postamos até aqui, já que eu estou falando que são 8 anos dedicados ao mercado de bambu, trabalhando só com isso, principalmente nas áreas de arquitetura, construção, objetos de decoração e luminárias. Inclusive você pode ver até um pouco nesse ambiente alguns desses objetos e fica tranquilo. Com o tempo eu vou mostrar para você mais para frente a totalidade desses objetos, o que a gente fez até aqui. Voltando a me apresentar. Há 8 anos atrás, depois desse bambu cair no meu telhado, eu conheci um arquiteto, o Marcelo, que me apresentou um livro na qual eu comecei a ler e comecei a me interessar pelo bambu e comecei a pesquisar. Eu estava bem perdido na época, para ser franco. Eu tinha acabado de fazer 40 anos de idade e bateu aquela dúvida, né? O que eu quero ser quando crescer e o que eu fiz até aqui. E enquanto mais eu pesquisava o bambu, mais eu me apaixonava e mais eu via as oportunidades verdadeiras de mercado. Lá naquele momento, há 8 anos atrás, eu tive uma ideia que eu queria ser o mercado livre do bambu. Queria montar uma empresa que fosse tipo o mercado livre do bambu. É óbvio que deu errado. Eu imaginei que com a experiência que eu tinha trabalhando nesses setores para outras empresas, muito mais robustas, em setores muito mais estabelecidos, já dedicados, com todos os seus atores nos lugares certos, eu achei que eu ia ter sucesso. Não, fracasso. Tentei 1, 2 vezes, a coisa não estava dando certo, aí eu me toquei. Eu acho que eu vou ter que industrializar, eu vou ter que criar uma indústria para fazer isso. Logo depois desse momento, eu conheci o grande Danilo Cândia, que criou a Bambu Carbono Zero. É uma das pessoas que, querendo ou não, faz parte da história do bambu no Brasil, já começou há muito tempo. E era a empresa e a indústria, vamos chamar assim, mais significativa do momento. Mas naquele momento era, eu acho que a maior referência do mercado. Uma coisa muito importante, tá? Tudo que a gente vai falar aqui, eu tenho certeza absoluta que você vai encontrar referências diferentes no mercado, que você vai encontrar algumas coisas que são verdadeiramente mitos. Isso atrapalhou bastante a construção desses 8 anos e eu vou te contar ao longo do tempo, um pouco hoje nesse vídeo.
Conhecendo o Danilo, começamos a conversar, trabalhamos junto, começamos a trabalhar junto, viramos sócio da Bambu Carbono Zero. Logo depois que a gente virou sócio da Bambu Carbono Zero, nós tivemos contato com o pessoal do Instituto Jatobás, da Fazenda dos Bambus, aqui em São Paulo, Pardinho. Projeto maravilhoso, encabeçado pela Beth Pfeffer, e um projeto incrível, mas com um cunho muito mais social do que comercial. Naquele momento, e amparada pela Caleidos, que era a empresa responsável na época por investimento em startups de impacto, nós montamos o projeto do que seria a Tudo Bambu. Isso faz aproximadamente uns 5 anos. De lá para cá, a dedicação foi total. São diversos os trabalhos que eu vou mostrar para você agora, que a gente montou a fábrica, implementou essa fábrica, fez funcionar, colocou funcionário, treinou, desenvolveu protocolo, e existem alguns resultados super significativos. Então, vou citar alguns deles e vou te mostrar aqui para você ver o que eu estou falando. Por exemplo, uma das coisas que nós desenvolvemos foi as luminárias Ninho, que são peças, são obras de arte do arquiteto Arthur Casas, que tem uma complexidade muito grande para ser feita, é um trabalho super artesanal. A gente já entregou algumas peças para eles, e agora um parceiro nosso, que você vai entender mais para frente um pouco mais, está inclusive executando 3 peças desses elementos. Além desse projeto, uma das coisas que você vai encontrar aqui agora no vídeo que eu vou te mostrar é, por exemplo, as ecocasas. E essa casa, inclusive, que você está vendo, ela foi construída dentro da Fazenda dos Bambus, em Pardinho. Qual que era o objetivo dessa casa? Poder comprovar que era possível pegar um container marítimo, unir ele com bambu e criar um ambiente confortável, economicamente viável e com um tempo de execução muito rápido, com baixíssimo ou quase nenhum impacto. Bom, eu não vou mencionar certas coisas aqui, mas isso aconteceu exatamente lá naquele momento. Aquele momento que ficou todo mundo preso, que infelizmente a gente não pôde continuar nossas vidas direito. Detalhe, a gente estava no começo da implementação dessa fábrica que você está vendo agora, em Botucatu, que eram aproximadamente 2.000 metros quadrados de produção. É importante dizer que, em termos de protocolo de implementação, produção e industrialização, tudo aqui, até aquele momento era quase que 100% artesanal. E ainda hoje é muita coisa artesanal. Mas o nosso desafio era conseguir implementar processos de produção industrializados ou semi-industrializados, produzindo alguns objetos de decoração e iluminação e alguns elementos de revestimento, com foco principalmente em projetos especiais. Passada a entrega da casa, a fábrica já estava mais pronta e de lá para cá foram diversos os projetos super significativos que nós desenvolvemos. Alguns, com certeza, podem ser considerados alguns dos maiores do Brasil. Por exemplo, o projeto Em Casa, que é um residencial localizado lá em Caldas Novas, onde tivemos uma primeira onda de 20 unidades de moradia, 20 casas com formatos diferentes, onde a gente implementou brises de bambu para controlar a temperatura, gerar sombreamento. Ficou maravilhoso. E não parou por ali. Naquele momento eram 1.500 metros quadrados de implementação. Um super desafio. Detalhe, o bambu foi colocado em área externa. Isso foi de 23 para 24. Nós estamos em 25. É muito interessante que agora nós estamos voltando lá para fazer as outras 20 casas. Então, no total, a gente vai ter um pouco mais de 3.000 metros quadrados de revestimento tendo sido colocados em área externa. Então, sensacionais. Você está vendo aí a primeira onda, a gente tem algumas imagens aéreas, a quantidade desses projetos, e em breve a gente vai atualizar vocês
com esse projeto já muito mais estruturado, porque a gente vai conseguir mostrar na totalidade as 40 casas do condomínio como um todo. Não bastasse esses elementos, um dos grandes projetos que a gente fez foi o restaurante Makoto no CJ, Shopping CJ, aqui em São Paulo. Como você pode ver, a proposta de construção desse cone e a propagação radial desse revestimento de teto todinho carbonizado foi super artesanal. A produção industrial, mas a montagem artesanal. Praticamente todas as peças que você está vendo nesse teto tiveram que ser ajustadas manualmente, uma a uma, para formar essa propagação nesse teto que é curvo. Desafio importante. Nesse momento, a gente desenvolveu um dos protocolos, se não o protocolo mais robusto de implementação de retardante de chama do bambu no Brasil. Elogiado, inclusive, pela CKC. Se você é da área de arquitetura e construção, você sabe de quem eu estou falando. Considerado o melhor produto hoje para implementação e geração de retardo de chama para obtenção de AVCB em obras públicas, pública que eu digo não necessariamente obras abertas ao público. Passado mais um tempo, a coisa foi evoluindo e um projeto super significativo, charmoso e de um time que nós nos apaixonamos foi o forro de teto, tanto da área externa quanto da área interna, do que era naquele momento o restaurante, do que era o restaurante Capim Santo dentro do Museu da Casa Brasileira. Vale lembrar que naquele momento que eu comentei com você que a gente ficou preso, que ficou todo mundo preso, nós estávamos produzindo o que seria a maior obra estrutural de bambu do Brasil, dentro da cidade de São Paulo, do ladinho da cidade da Avenida Paulista. E nós estamos exatamente com essa oportunidade hoje e eu já vou contar para você, tá? Então, infelizmente, o prédio que estava sendo construído foi entregue e nós tivemos que derrubar tudo. Você pode ver algumas imagens que eu vou mostrar para você, dos pilares sendo colocados, das vigas, enfim. Passado esse período, voltamos lá para o Museu da Casa Brasileira, fizemos o primeiro forro de bambu da área externa, até aí uma execução super simples, um elemento produzido com cana da Índia, mas aí surgiu o desafio. Como que a gente vai entregar para esse cliente tão especial um revestimento de bambu que é completamente diferente? E daí surgiu, na verdade, a criação desse teto maravilhoso que você está vendo agora e desse revestimento de parede quadrado que é simples, na verdade, mas o teto é o que a gente chama da meia cana de bambu de casca invertida. Você não olha para a casca do bambu, você está olhando para a parte de dentro, do que alguns chamariam de alma de bambu. Aliás, falando em alma de bambu, um projeto super desafiador. Mais de 350 metros quadrados de alma de bambu, como brise, colocadas no Leblon a 50, 100 metros de frente para o mar. Esse é um elemento que mais para frente vou dar mais detalhes para vocês, mas é um elemento super delicado. O diafragma interno, que são essas pecinhas horizontais, que você pode ver aí no vídeo, eles são super delicados. Qualquer movimento com isso quebra, qualquer torção ele racha. Imagina que esses elementos estão sendo abertos e fechados há mais de 2, 3 anos expostos ao tempo. Vale lembrar que os protocolos que a gente desenvolveu, eles passaram a facilitar não só o trabalho do arquiteto, da gestora de obra, como também do consumidor final que consegue demandar alguma coisa e receber exatamente aquilo que ele está demandando para o arquiteto e a beleza que o projeto, a beleza que o arquiteto criou no projeto de referência. Indo um pouquinho mais à frente e já finalizando o ano de 2024, alguns outros projetos incríveis surgiram e um deles a gente acabou de fechar nesse momento. No final de 2025, nós vendemos a marca Tudo Bambu para Bambus Atelier, que é um parceiro sensacional em Maringá e hoje é quem está executando efetivamente com a propriedade da marca Tudo Bambu e todo o nosso know-how e maquinário que foi transferido para ele, o projeto
de Toquetal e com certeza está executando o que vai ser provavelmente não o maior, mas um dos projetos mais significativos de estrutura de bambu lá na cidade de Matarazzo. Esse é um projeto que está em execução, em breve eu vou trazer para vocês. Enfim, são várias coisas que a gente pode citar aqui, são várias coisas que a gente pode trazer para você entender, mas nesse momento o objetivo é de contar essa breve história para mostrar para você o que foi feito ao longo desse tempo, o que nós desenvolvemos ao longo desse tempo. Alguns elementos como substituição de mais de 1.800 metros quadrados de malha metálica por malha de bambu em construção de alvenaria. Isso também nós vamos mostrar para vocês. Um outro elemento super bacana, super importante, para nós era super importante. Toda a nossa fábrica nunca teve a saída de um único caminhão de lixo que não fosse de lixo reciclável. Era uma fábrica 100% de ciclo fechado. Da parte da captação de água até a parte de lavagem e utilização do líquido de imunização do bambu, nós desenvolvemos um protocolo onde nada foi descartado. A obra de Toquetal, que eu comentei com vocês agora, é uma obra que teve retorno de 1,5 metro, 2 metros cúbicos de material, que retornou à fábrica para a destinação correta, porque era um material autoclavado, e isso também vai ser assunto para um outro vídeo. Foram, sem dúvida nenhuma, 5 anos de desafio que puderam trazer para a gente hoje aqui uma robustez de conhecimento fantástica. Vou mostrar para vocês também o projeto do Ecopark. Não, esse eu vou deixar mais para frente, porque esse foi um projeto belíssimo e um dos projetos mais bonitos que nós realizamos aqui na cidade de Botucatu. E ali você consegue ver desde a beleza do trabalho artesanal, a composição arquitetônica, a uma solução de produção de produtos de revestimento de bambu, numa possibilidade de escala industrial. Não posso deixar de dizer que algumas das peças maravilhosas que nós vamos mostrar, nós industrializamos ao longo desses anos, eram as peças do grande artesão mineiro Paulo Bustamante. Arandelas, vasos, luminárias, lustres, peças incríveis e fantásticas que com certeza a gente também vai mostrar para vocês. A indústria Tudo Bambu hoje existe em Maringá, mas aqui no Hub Bambu a gente começou uma nova fase. E é a fase onde a gente vai te ajudar a transformar essa fibra maravilhosa em lucro, riqueza e sustentabilidade verdadeira. Essa é a parte mais importante. Fica com a gente, acompanha com os vídeos. É óbvio que eu vou pedir para você, dê seu like, compartilha, você ajuda muito no crescimento. O objetivo é que esse canal traga informação gratuita e relevante para todo mundo do universo do cultivo do bambu, os artesãos, os especificadores e revendedores e consumidores finais, para a gente afastar os mitos e colocar em pauta as belezas desse material, as propriedades desse material e entender o que é possível e o que ainda não é possível fazer com essa fibra natural incrível.